Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de Finanças Públicas, e a partir de agora a gente vai fazer o nosso 8º simulado para o Concurso Nacional Unificado. E o que é que nós temos para hoje? Nós temos Lei de Responsabilidade Fiscal, e dentro da LRF nós vamos trabalhar no simulado de hoje a parte de transparência pública, vamos trabalhar relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária e também a parte de receitas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E qual é o nosso método? É sempre aquele, né, pessoal, de fazer as questões em cima da teoria, ou seja, a gente revisa a teoria e depois a gente vai para as questões, tá bom? Então vamos lá resolver o nosso simulado, lembrando que toda quinta-feira eu coloco o simulado lá no Telegram e aos finais de semana a gente faz a correção desse simulado. Vou passar para vocês agora as minhas redes sociais para que vocês possam aí pegar os materiais necessários para que vocês acompanhem aqui as nossas aulas. Bom, eu deixo aqui com vocês o meu Instagram, caso vocês queiram me adicionar no Instagram, lá tem muito material, tem muito esquema, enfim, eu tenho colocado muita coisa realmente no Instagram. Fica aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meu Instagram. E no Telegram, vocês pegam os simulados, tá? Então, vocês podem pegar os simulados no Telegram toda quinta-feira. Também os slides, todos os slides dessas aulas que a gente faz aqui no YouTube também são disponibilizados lá no Telegram, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos então à correção do nosso simulado. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um cidadão participa da organização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos. Nesse caso, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está sendo assegurada. Gente, é o seguinte: se nós formos lá no artigo 48 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, lá vai falar sobre transparência. E se nós formos no artigo 48A da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, lá vai falar que vai ser assegurada a transparência. Então percebam que o artigo 48 vai falar sobre os instrumentos de transparência. Já o artigo 48A vai falar que vai ser assegurada a transparência. Então, existem essas duas diferenças entre esses dois artigos. E a partir de agora a gente vai ver quais são as especialidades desses dois artigos. Vamos lá. São instrumentos de transparência, ou seja, quais são os instrumentos de transparência da gestão fiscal. Aí, o artigo 48, que aqui é o artigo 48, tá? Ele vai falar o seguinte: o PPA, LDO e LOA são instrumentos de transparência. As prestações de contas e respectivos parecer prévios do presidente da República, do governador, do prefeito, ou seja, do Poder Executivo. A gente sabe que o presidente da República, o governador, o prefeito, o Poder Executivo, ele vai prestar contas anualmente ao Poder Legislativo e ele vai fazer isso por meio de uma prestação de contas. Além dessa prestação de contas, nós temos um parecer prévio dos tribunais de contas, ou seja, os tribunais de contas pegam aquela prestação de contas e faz um parecer prévio. Esses dois documentos, eles também são instrumentos de transparência e é por isso que a LRF fala nesses dois documentos, ok? E o que é que nós temos mais? Aí nós temos o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, lembrando que esse relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral, o relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral, os dois também são instrumentos de transparência, e nós temos que lembrar que essa transparência, ela acontece quando se dá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, ou seja, não é somente uma publicidade. Eu preciso da ampla divulgação, inclusive na internet, ou seja, nos meios eletrônicos de acesso ao público,
ok? Só que esse artigo 48, ele fala muito mais do que isso. Ele diz o seguinte, olha, além de divulgar esses documentos que são instrumentos de transparência, eu preciso divulgar a versão simplificada desses instrumentos. E o que seria isso? Seria uma espécie de cartilha, pessoal, porque a transparência na LRF, ela é muito mais de que uma publicação. É você trazer o cidadão como protagonista do processo, ou seja, trazer realmente o cidadão como um agente que vai fazer controle social. E é por isso que ele precisa entender desses instrumentos. Então, se você pegar, por exemplo, um PPA, uma LDO, uma LOA, você vai ter dificuldade de entender os termos técnicos desses instrumentos. Então, nós temos que ter versões simplificadas, numa linguagem simples, para que o cidadão possa entender esses instrumentos. Então, a transparência ela só acontece se nós tivermos dado essa ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público e também essas versões simplificadas, ok? Como eu falei para vocês, existe o artigo 48 que vai falar sobre esses instrumentos de transparência da gestão fiscal, mas existe também o artigo 48A, que vai falar que a transparência ela será assegurada também mediante. Aí nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal dizendo o seguinte, ela vai ser assegurada também mediante o incentivo de participação, ou seja, o incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos, tanto de elaboração como de discussão do PPA, LDO e LOA. Então, quando nós estivermos, por exemplo, elaborando uma LOA, e quando tem a elaboração dessa LOA, nós temos o Poder Executivo fazendo essa elaboração, o Poder Executivo vai ter que chamar a população, chamar o cidadão para participar desse processo. Então, vai ter que chamar em audiência pública. Da mesma forma, quando essa LOA está lá no Poder Legislativo, ele votando, discutindo essa LOA, ou seja, os parlamentares discutindo essa LOA, também tem que chamar o cidadão em audiência pública para discutir esse processo de aprovação da LOA. Isso vale tanto para o PPA, quanto para a LDO e como também para a LOA, tá? Então, todos eles têm que passar por esse processo de discussão, que assim, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência ela está sendo assegurada, ok? O que mais? O que mais vai ser assegurado? Ou seja, o que mais vai dar essa característica para a transparência? Ou seja, vai fomentar a transparência. Aí nós temos também a LRF dizendo o seguinte, olha, a transparência ela vai ser assegurada se adotar sistemas integrados de administração financeira e controle que atenda o padrão mínimo de qualidade, ou seja, tem que ter um sistema de administração financeira que o padrão mínimo de qualidade vai ser estabelecido pelo Poder Executivo da União. Então, nós temos o Poder Executivo da União estabelecendo esse padrão mínimo de qualidade de um sistema integrado de administração. Por que isso é importante? Simplesmente, pessoal, porque é o seguinte, se nós tivermos vários sistemas de informação, um diferente para a União, outro diferente para cada estado e outro diferente para cada município, a gente não tem como fazer uma mensuração de como está a situação dos entes federados. Então, precisa de um padrão mínimo, precisa de uma uniformização desses sistemas, até mesmo para fins de consolidação dessas contas. Então, nós sabemos que tem essa questão também de comparabilidade, de verificar como é que está a situação fiscal de cada ente federado, e é por isso que é importante nós termos sistemas padronizados, e quem vai definir a qualidade desse sistema padronizado é a União, tá bom? Então, isso é muito importante nós sabermos desses detalhes. Além disso, pessoal, nós temos que lembrar que a transparência ela será assegurada mediante, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a liberação de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, ou seja, liberação ao pleno conhecimento da sociedade em tempo real, que é importante nós lembrarmos que essas informações orçamentárias e financeiras precisam ser disponibilizadas em tempo real,
em meios eletrônicos de acesso ao público, ou seja, também na internet, ok? Então, nós temos a internet divulgando essas informações em tempo real para que o cidadão possa saber como é que está e acompanhar tanto a execução do orçamento como também a execução financeira. Então, percebam que esse artigo 48A, ele traz as formas como a transparência será assegurada, ok? E pessoal, me diz uma coisa, aí continuando, né? A LRF também fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Vão ter que disponibilizar, ou seja, todos os entes da federação, eles vão ter que disponibilizar informações e dados contábeis, tá aqui, ó, informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, e essa informação vai ter que ser disponibilizada a quem? Ao órgão central de contabilidade, ou seja, a STN, e a STN, pessoal, vai dizer, por exemplo, a periodicidade e também o formato em que essas informações vão ser disponibilizadas. Então, cabe à STN dizer qual o período e o formato em que essas informações vão ser disponibilizadas. O que vocês precisam saber é que todos os entes federados, eles precisam disponibilizar essas informações, esses dados contábeis, esses dados orçamentários e fiscais à STN, que é o órgão central de contabilidade da União, ok? E isso tem que ser feito, pessoal, em meio eletrônico de amplo acesso ao público, da mesma forma que a gente viu dentro desse assunto de transparência. E vocês podem me perguntar, professor, o que é que vai acontecer se a União, se os estados, o Distrito Federal e os municípios não disponibilizarem essas informações, seja ela contábil, seja ela financeira, seja ela orçamentária? Bom, se eles não disponibilizarem essas informações, eles vão sofrer algumas penalidades. E entre elas eles não vão poder receber transferências voluntárias, eles não vão poder contratar a operação de crédito, a não ser que essa operação de crédito seja destinada ao pagamento da dívida mobiliária. Mas a regra é o seguinte, enquanto eles estiverem nessa situação, enquanto eles não regularizarem a situação deles, eles vão deixar de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, ok? E tem também uma atribuição, ou seja, uma atribuição que envolve esse aspecto da transparência, que vai ter que ser obrigatória aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Então, percebam que esse dispositivo ele vai ser aplicado somente aos entes federados subnacionais, né? Estados, Distrito Federal e municípios. E ele diz o seguinte, olha, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão ter que encaminhar ao Ministério da Fazenda, e lá na LRF fala sim do Ministério da Fazenda, tá? Nos termos e na periodicidades que for definida pelo Ministério da Fazenda, ou seja, o Ministério da Fazenda vai ficar responsável para dizer, por exemplo, a periodicidade de fornecer essas informações. E quais são as informações que esses entes precisam fornecer? Eles precisam fornecer informações sobre a dívida pública interna e a dívida pública externa. Então, cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer informações ao Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda vai definir a periodicidade e a forma como eles devem fornecer essas informações e as informações sobre a dívida interna e dívida externa. Por que que isso é importante? Pessoal, isso é importante porque nós sabemos que os estados, DF, município, enfim, eles têm um problema muito grande na questão da sustentabilidade da dívida pública. E essa informação hoje ela é consolidada na União para que se tenha controle dessa dívida pública dos entes subnacionais. Ah, professora, mas por que a União precisa ter esse controle? Pessoal, é muito lógico. Se der um problema, um quebra-quebra nos estados e municípios, o que é que vai acontecer? Eles vão socorrer a quem? A União. Então, isso sempre vai refletir na gestão fiscal da União. E é por isso que a União precisa saber como é que está a saúde fiscal de todos os estados e municípios, e isso passa, por exemplo, por essa verificação da dívida pública. E é por isso que é importante
que a União saiba a situação da dívida interna, ou seja, aquela dívida contratada, contraída entre um determinado ente subnacional e um banco interno, ou seja, um banco mesmo brasileiro, e também a dívida pública externa, ou seja, como está, por exemplo, a dívida entre um estado, um ente subnacional e os bancos internacionais. Então, a União precisa saber essas informações e esses entes, eles precisam fornecer essas informações a quem? Ao Ministério da Fazenda, ok? Isso aqui está também no artigo 48 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E também, pessoal, se esses entes não, por exemplo, fornecerem essas informações, eles sofrem também penalidades. Por exemplo, enquanto eles estiverem devendo, ou seja, em falta com essas informações, eles deixam de receber transferências voluntárias e eles deixam de contratar operações de crédito, a não ser que essa operação de crédito seja destinada ao pagamento da dívida mobiliária, ok? Com isso, dá para a gente resolver aquela questão, mas eu acho que a gente já até resolveu. Vamos aqui olhar a nossa questão e ela é simples. Ela fala o seguinte, olha, nesse caso a lei de responsabilidade está sendo assegurada. Então, se nós estamos falando de participação do cidadão em audiências públicas, tanto durante o processo de elaboração quanto o processo de discussão do PPA, LDO e LOA, nós temos aqui a LRF assegurando o quê? A transparência. Então, o nosso gabarito da primeira questão vai ser letra D de dado. A transparência ela será assegurada quando incentiva a participação do cidadão a realização de audiências públicas, tanto na elaboração, ou seja, no momento em que eu estou construindo esses projetos, quanto também no momento de discussão e aprovação que acontece lá no Poder Legislativo. Nesses dois momentos eu preciso chamar o cidadão para ser protagonista e participar desse debate. Então, quando eu coloco o cidadão como protagonista desse debate, aí nós estamos assegurando a transparência, segundo o artigo 48 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Prontinho, agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: o acompanhamento da execução do orçamento não está restrito aos relatórios emitidos após o encerramento do exercício financeiro, devendo ser concomitante. Um instrumento que fornece informações para esse acompanhamento vamos lá, nós estamos falando de um acompanhamento de execução do orçamento. E ele não está restrito aos relatórios emitidos após o encerramento do exercício financeiro, porque existem outros relatórios que acompanham a execução do orçamento, pessoal. Entre esses relatórios, nós temos o relatório resumido de execução orçamentária. E eu queria que vocês prestassem atenção ao seguinte nome: execução do orçamento. Quando a gente fala de execução do orçamento, o relatório dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal é o relatório resumido da execução orçamentária. Olha só, orçamento, estou falando de execução do orçamento, então é o relatório resumido de execução orçamentária. Mas eu preciso explicar para vocês como é que funciona esse relatório resumido de execução orçamentária. Então, vamos aqui para as características dele. A primeira que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse relatório não é previsto somente na LRF. Nós temos também esse relatório lá na Constituição. Então, a Constituição já inaugura como é que deve ser a periodicidade desse relatório, que nós temos que lembrar que ele é um relatório bimestral, tá? Então, primeiramente, nós temos que lembrar que é um relatório bimestral, mas ele não é uma nova inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é um relatório que é apresentado também na Constituição. Mas vamos lá. Como é que funciona esse relatório resumido de execução orçamentária? Pessoal, ele é um relatório que possui informações de todos os poderes e Ministério Público. Então, todos os poderes e Ministério Público precisam ter essas informações sobre a sua execução do orçamento dentro do relatório resumido de execução orçamentária. Mas só que só uma pessoa divulga, ou seja, só um
um órgão vai divulgar esse relatório, que é justamente o Poder Executivo. Então, quem divulga e assina o relatório resumido de execução orçamentária é o Poder Executivo, mas ele tem informação de todos os poderes. E qual é a periodicidade de divulgação desse relatório? É 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o Poder Executivo vai publicar o relatório resumido de execução orçamentária, ok? Então, segundo a Constituição, se nós olharmos o que a Constituição fala sobre esse relatório, ele vai dizer o seguinte, olha, o Poder Executivo publicará até 30 dias, tá, pessoal? Até 30 dias, até 30 dias após o encerramento do bimestre, tá? Então, nós temos até 30 dias após o encerramento do bimestre a divulgação do relatório resumido de execução orçamentária. E por que ele é importante? É porque ele permite que a sociedade conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária de cada ente ainda durante o exercício financeiro. Então, perceba que esse relatório ele é muito importante para que a sociedade acompanhe como é que está a execução do orçamento ainda dentro do exercício financeiro. E como é que ele funciona, pessoal? Ele funciona o seguinte, olha, no relatório vai ter informação sobre o balanço orçamentário, até porque as informações do relatório são informações orçamentárias, e essas informações do balanço orçamentário, ela vai ser, na verdade, divulgada por categoria econômica. E ela vai trazer, por exemplo, as receitas por fonte. Então, no balanço orçamentário, nós temos a divulgação de receita por fonte. O que seria receita por fonte? Pessoal, vocês lembram quando a gente falou de receita pública? Que a receita por fonte é uma receita em que eu identifico a fonte do recurso, mas geralmente ela vem para atender aquelas receitas vinculadas, ou seja, aquelas receitas que existe uma certa vinculação. Então, quando eu tenho receita por fonte, é verificando essa questão, se a receita é vinculada ou se a receita é discricionária. Então, por isso que é importante nós termos essa informação da receita por fonte. E como é que ela deve ser fornecida, ou seja, como essa informação deve ser fornecida. E a LRF vai dizer para a gente, ela vai dizer o seguinte, olha, a receita do balanço orçamentário vai ser por fonte e vai trazer as receitas realizadas, a realizar e a previsão atualizada. Então, tudo que aconteceu, que foi arrecadado, precisa ser fornecido, que envolve ali uma determinada fonte de receita. Tudo que envolve a receita que precisa ser realizada ainda e a previsão atualizada daquela receita precisa constar do balanço orçamentário. Além disso, tem que divulgar também informações sobre a despesa. E a despesa, ela vai ser informada por grupo de natureza, ou seja, pessoal, quando eu falo de grupo de natureza, nós temos que lembrar que o grupo de natureza da despesa é aquela codificação que aparece lá no Manual Técnico do Orçamento, né? Que nós vamos dizer, por exemplo, e é uma codificação trazida pela portaria STN-SOF, né? Que vai dizer, por exemplo, o que é despesa com pessoal, o que é despesa com dívida, ou seja, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, o que vai ser despesa com investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Então, quando eu falo grupo por natureza da despesa, eu estou falando daquelas apresentadas lá no Manual Técnico do Orçamento, que vai identificar pessoal e encargo social, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, e nas despesas de capital vai identificar os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Aqui na despesa, ele vai falar, por exemplo, da dotação para o exercício, da despesa que foi liquidada e do saldo. Mas além do balanço orçamentário, dentro do relatório resumido de execução orçamentária, precisa também trazer o demonstrativo da execução orçamentária financeira. E esse demonstrativo, que também é uma outra questão que precisa ser analisada, nós vamos ter que tipo de informação?
Aí no demonstrativo vai ter a receita por categoria econômica e também por fonte, ou seja, ela vai tanto identificar o que é uma receita corrente como o que é uma receita de capital, tá? E também a receita por fonte, ou seja, aquela receita que é mais livre, discricionária, e aquela receita que é mais vinculada por determinação legal, que é para, por exemplo, se vocês olharem o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai dizer que existem alguns recursos que são legalmente vinculados a alguma finalidade que já é definida por lei. Então, esses recursos que existe uma fonte, uma destinação de recursos, eles precisam ser identificados, tanto no balanço orçamentário, como também nessa execução orçamentária e financeira dentro do relatório resumido de execução orçamentária. Só que nessa execução orçamentária e financeira, além de identificar a receita por fonte, como é feita no balanço orçamentário, eu preciso também identificar a receita por categoria econômica. E a receita por categoria econômica, a gente verifica isso onde? Lá na 4.320, que vai dizer o que é uma receita corrente e o que é uma receita de capital. Então, ela precisa ser divulgada aqui nessa execução do orçamento, dentro do relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Então, vamos lá. E dentro dessa informação, eu vou trazer a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. Além disso, dentro desse demonstrativo de execução orçamentária e financeira, eu preciso identificar a despesa por categoria econômica e também a despesa por grupo de natureza da despesa. Então, quando eu falo despesa por categoria econômica, eu estou tratando da 4.320, ou seja, identificando que é uma despesa corrente e uma despesa de capital. Só que essa despesa por categoria econômica da 4.320, ela vai dizer, por exemplo, que é uma despesa de custeio, o que é na despesa corrente, por exemplo, e transferências correntes. E lá nas despesas de capital, ela vai identificar o que é investimento, o que é inversão financeira e o que é transferência de capital. Mas só que o formato trazido pela portaria STN-SOF, ou seja, pelo Manual Técnico do Orçamento também, vai ser outro. Vai ser justamente verificar o grupo de natureza da despesa, como eu falei para vocês. Ou seja, o que é pessoal em cargo social, o que é serviço da dívida, vai identificar, por exemplo, como eu falei para vocês, dentro das despesas de capital, que é investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Então, percebam que existem duas formatações para a despesa. Existe aquela da 4.320, que identifica, por exemplo, na despesa corrente, o que é custeio e transferência corrente, na despesa de capital, que é investimento, inversão financeira e transferência de capital, só que dentro do Manual Técnico do Orçamento a coisa muda, porque o Manual Técnico do Orçamento vai, por exemplo, ser definido esse grupo de natureza da despesa por meio dessa portaria STN-SOF, que é a portaria 163. E ele vai trazer uma outra formatação de ser verificada essa despesa, que vai ser por juros e encargos da dívida, juros e encargos da dívida, despesa com pessoal e seus encargos. Aí vai trazer, por exemplo, as despesas de capital, que vai ser os investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. E, pessoal, percebam que essa classificação, essa segunda classificação por grupo de natureza da despesa, isso aqui é uma aula de despesa pública, tá? Eu só estou falando aqui do relatório, mas a gente aproveita para dar uma revisada nisso. Essa segunda formatação de grupos de natureza da despesa, que é fornecida pelo Manual Técnico do Orçamento, ela visa o quê? Visa justamente verificar as questões que são tratadas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal vai se preocupar com o quê? Com pessoal em cargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública. E é por isso que eu tenho que enfatizar essas despesas dentro do grupo de natureza da despesa e preciso evidenciar isso também na execução do orçamento. Então, percebam que dentro do relatório resumido de execução orçamentária, eu tanto vou ver a receita, aliás, a despesa por categoria econômica, que seria o cumprimento da 4.320, como também vou verificar isso dentro da portaria STN-SOF, que é a portaria 163, ou seja, aquilo que é trazido pelo Manual Técnico do Orçamento. Então, esses dois formatos, eles precisam ser evidenciados dentro do relatório resumido de execução orçamentária, ok?
Só foi aqui um panorama para vocês entenderem bem esses aspectos, mas isso é tratado lá no assunto de despesa pública, a gente vai tratar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, a despesa vai ser por categoria econômica, que é justamente o que trata 4.320, e a despesa também vai ser tratada por grupo de natureza da despesa. E também nós temos a despesa por função e subfunção. Quando nós falamos de despesa por função e subfunção, nós temos que lembrar daquela despesa de classificação funcional, ou seja, onde eu vou identificar a função da despesa, e quando eu falo de função da despesa, eu estou falando da missão institucional do órgão, ou seja, o que é que aquele órgão faz. Eu vou identificar, por exemplo, o que é saúde, educação, defesa pública, defesa nacional. Então, isso é verificado dentro da função. Já a subfunção, ele vai trazer ali um maior detalhamento dessa função. Então, por exemplo, se nós tivermos a função educação, a subfunção pode ser a educação superior. Então, perceba que é um detalhamento muito maior dessa função. Então, isso também vai ser evidenciado dentro desse demonstrativo de execução orçamentária e financeira. Além disso, pessoal, o relatório resumido de execução orçamentária, ele vai ter também outros tipos de demonstrativos. Por exemplo, vai acompanhar o relatório resumido a apuração da receita corrente líquida, a evolução dessa receita corrente líquida, vai trazer a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Então, todo o relatório bimestral que trata sobre receita corrente líquida vai falar sobre a evolução dessa receita corrente líquida dentro do exercício financeiro. Além disso, vai ter que evidenciar as receitas e as despesas previdenciárias, resultado nominal e resultado primário, porque execução do orçamento, ou seja, relatório resumido de execução orçamentária, vai tratar sobre receita e sobre despesa, ou seja, receita e despesa dentro do orçamento. Então, resultado nominal e resultado primário nada mais é do que receita primária menos despesa primária, e aqui a receita menos despesa quando eu coloco a nominal, né? Receita menos despesa quando eu coloco os juros, ou seja, é só para a gente recapitular isso. Resultado primário, receitas primárias menos despesa primária, quando eu tiro o efeito dos juros, ou seja, eu não vou colocar juros, não vou colocar aplicação financeira, isso é o resultado primário. No resultado nominal vai ser receita menos despesa, vai entrar os juros aqui no resultado nominal. Mesmo assim, os dois resultados são importantes para o relatório resumido de execução orçamentária. Por quê? Porque trata de receita e trata de despesa. Se trata de receita e trata de despesa, eu preciso evidenciar isso dentro da execução orçamentária financeira. E o relatório resumido vai fazer essa evidenciação, ok? Além disso, as despesas com juros precisam ser evidenciadas e os restos a pagar. Restos a pagar eu vou ter que detalhar por órgão, por poder, os valores que foram inscritos em restos a pagar, e quando eu falo de inscrição em restos a pagar, nós estamos tratando do dia 31 de dezembro, tá? Os pagamentos realizados e os montantes a pagar. Então, aqui é para simplesmente ter um controle maior dos restos a pagar e o que vai passar para o próximo exercício. No último bimestre do exercício, também vai acompanhar esse relatório alguns demonstrativos. Por exemplo, atendimento da regra de ouro. A regra de ouro, a gente sabe que a realização de operações de crédito, ou seja, os empréstimos, tem que ser menor ou igual à despesa de capital, ok? Isso é trazido lá na Constituição, no artigo 67, no inciso 3º da Constituição. Então, no último bimestre, eu vou verificar o atendimento da regra de ouro, ver se meus empréstimos e as minhas operações de créditos são menores do que as minhas despesas de capital. Além disso, eu tenho que verificar a projeção do regime de previdência, tanto geral como próprio também, eu preciso verificar isso no último bimestre, e a variação patrimonial, ou seja, o que eu vendi de ativos, eu administração pública, e onde eu apliquei esses recursos que foram provenientes da alienação de ativos. A alienação é quando você vende um patrimônio público. Então, como eu apliquei esses recursos? Então, isso vai ser verificado nessa variação patrimonial. E também, pessoal, para a gente finalizar o relatório resumido de execução orçamentária, nós temos que lembrar que, quando for o caso, ou seja, se nós tivermos frustração de arrecadação,
Se nós tivermos problemas de metas fiscais, eu tive problemas de cumprimento de metas fiscais. Se eu tive problemas de cumprimentos de meta fiscal, eu preciso trazer justificativa para a limitação de empenho que aconteceu dentro do exercício financeiro e o que foi que eu fiz, eu, administração pública, para combater a frustração de receita. Então, eu vou especificar, por exemplo, quais foram as medidas de combate à sonegação fiscal, quais foram as medidas de combate à evasão fiscal, quais foram as ações de fiscalização e cobrança. Então, tudo isso vai ser verificado para que o relatório ele evidencie o esforço que a administração pública fez para fazer a arrecadação pública, ou seja, a arrecadação da receita. Porque nós sabemos que quando as metas fiscais não são cumpridas, porque todo ano nós temos uma meta fiscal para o exercício financeiro, e essa meta fiscal é arrecadação de receita e gastos públicos, né? Então, eles precisam ter de um certo equilíbrio. E existe uma meta para um determinado exercício financeiro. Então, quando eu tenho frustração de arrecadação, eu tenho que evidenciar por que aquela frustração aconteceu. Então, eu tenho que mostrar, por exemplo, que existiu um esforço da administração pública em receber aquela arrecadação, ou seja, foi feito todas as medidas fiscais possíveis para receber, mas mesmo assim nós tivemos frustração de arrecadação. E quando acontece essa frustração de arrecadação, obviamente isso vai trazer limitação de empenho, ou seja, quando eu não arrecadei o suficiente, aquilo que eu estava prevendo que eu ia arrecadar, eu preciso fazer o quê? Cortes de gastos. Então, eu vou limitar empenho. Essas informações, elas precisam ser evidenciadas dentro do relatório resumido de execução orçamentária. E por que isso é importante? Aí nós vamos novamente lembrar. Porque esse relatório, ele evidencia a execução do orçamento. Tanto a execução orçamentária, ou seja, aquela que está na dotação da LOA, como a financeira também, que é o próprio recurso, ou seja, quando eu estou ali alocando os recursos dentro do exercício financeiro. Então, precisa evidenciar também essa informação, ok? Também eu preciso colocar no relatório resumido de execução orçamentária os valores referentes à dívida mobiliária. E esses valores do refinanciamento da dívida mobiliária precisa ser destacado dentro do relatório, tá? Tanto as receitas de operação de crédito, ou seja, aqueles empréstimos que eu faço dentro do exercício financeiro, quanto também as despesas de amortização da dívida, ou seja, os gastos que eu vou ter com a dívida pública. Então, refinanciamento da dívida precisa constar em separado, destacado no relatório, tanto nas receitas de contratação de operação de crédito, quanto também nas despesas de amortização da dívida. Bom, partindo daqui, a gente vai para a próxima questão. E a próxima questão vai tratar sobre relatório de gestão fiscal. E ela diz o seguinte: um dos instrumentos definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para dar visibilidade e possibilitar o acompanhamento da gestão fiscal de todos os entes públicos foi o relatório de gestão fiscal, cuja estrutura possibilita verificar. Vamos lá. Relatório de gestão fiscal, isso é um assunto lá do artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui está falando de alguma coisa, de alguma das atribuições do relatório de gestão fiscal. O que o relatório de gestão fiscal, ele na verdade vai fazer, pessoal? E é engraçado que vocês têm muita dificuldade em distinguir o que é um relatório de gestão fiscal de um relatório resumido de execução orçamentária. E eu digo para vocês o seguinte: o relatório de gestão fiscal, ele é um relatório quadrimestral, aí já é uma diferença bem grande, porque o relatório resumido, REL, que a gente chama, ele é bimestral. Então, esse relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral, ok? Uma outra informação importante é que esse relatório de gestão fiscal, ele é divulgado por todos os poderes, então todo mundo, a gente viu que o REL, quem divulga é o Poder Executivo. Ele trata de informações dos outros poderes, mas o Poder Executivo vai divulgar. Já o relatório de gestão fiscal, ele é um relatório divulgado por todos os poderes, ou seja, o Poder Executivo divulga, o Poder Legislativo divulga, o Ministério Público divulga, todo mundo divulga relatório de gestão fiscal.
Uma outra diferença é que o relatório de gestão fiscal, ele trata de atribuições da LRF. O que a LRF fala? A LRF fala de despesa com pessoal, a LRF fala sobre dívida pública, a LRF fala sobre concessão de garantias, a LRF fala sobre restos a pagar. Então, todos esses assuntos que a LRF trata, o relatório de gestão fiscal vai tratar sobre eles. Uma coisa que é também interessante nós lembrarmos é que o relatório de gestão fiscal, ele é um relatório, uma inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a Constituição não falava nada sobre relatório de gestão fiscal, então nós temos um relatório que é guardião da Constituição, guardião da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é justamente uma inovação da LRF. Então, uma coisa que vocês precisam lembrar é que o relatório de gestão fiscal, ele é um relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal e ele vai tratar de assuntos da LRF. Vamos então para esse relatório. Como eu disse para vocês, ele é um relatório quadrimestral, ele é emitido por todos os poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, cada um deles tem seu relatório e assina pelo seu relatório. Nós temos que lembrar que esse relatório ele trata de Lei de Responsabilidade Fiscal, então ele vai tratar sobre os assuntos da LRF e é por isso que ele vai falar sobre comparativos de despesa com pessoal e vai distinguir o que é uma despesa com inativo e pensionista. Ele vai falar sobre dívida pública, que é a dívida consolidada imobiliária. Ele vai falar sobre concessões de garantias. Vai falar sobre operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, que é um assunto também tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele também vai conter medidas corretivas adotadas ou a adotar se qualquer um desses limites forem ultrapassados. E no último quadrimestre ele vai tratar também sobre os restos a pagar, até porque ele precisa verificar o cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai falar, por exemplo, sobre a questão da disponibilidade de caixa ali no último quadrimestre, que eu não posso passar para o próximo exercício. Então, é por isso que o relatório de gestão fiscal, no último quadrimestre, ele vai verificar a disponibilidade de caixa, ou seja, o montante que tem de caixa até o dia 31 de dezembro, e vai dizer o que foi inscrito em restos a pagar, a despesa que foi liquidada, ou seja, que o fornecedor entregou o bem e forneceu o serviço, a despesa que foi empenhada e que o fornecedor não entregou o bem e não prestou o serviço, isso vai ser verificado até 31 de dezembro. Então, todas as informações sobre restos a pagar no último quadrimestre, ele precisa ser evidenciado no relatório de gestão fiscal. Bom, passando por isso, a gente vai resolver a nossa questão. E ela diz o seguinte: um dos instrumentos definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para dar visibilidade e possibilitar o acompanhamento da gestão de todos os entes públicos foi o relatório de gestão fiscal, cuja estrutura possibilita verificar. Vamos lá. O que o relatório de gestão fiscal ele possibilita verificar? Aí que está falando apuração da receita corrente líquida ao longo do exercício. Pessoal, receita. Apuração de receita ao longo do exercício, quem faz isso é o relatório resumido de execução orçamentária, a gente acabou de ver isso. Falou de receita e despesa, nós temos um assunto tratado no REL. Apuração do montante de déficit e superávit previdenciário, também não vai ser nossa resposta, porque isso daqui é verificado ali no REL, no último bimestre, ele verifica essa apuração da questão previdenciária. Letra C. Valores das despesas com juros da dívida inscritas em restos a pagar. Despesa, quando falou em despesa, é relatório resumido de execução orçamentária, ou seja, despesa com juros da dívida é assunto também do relatório resumido de execução orçamentária, a gente acabou de ver isso também. E o nosso gabarito vai ser letra D de dado. Montante das disponibilidades de caixa no encerramento do exercício, ou seja, para fins de verificação dos restos a pagar, que é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu preciso saber no último quadrimestre o montante de disponibilidade de caixa no encerramento do exercício financeiro. Letra E. Valores de resultado nominal e primário. Pessoal, resultado nominal e primário é receita primária, despesa nominal e receita nominal, e isso é verificado no relatório resumido
de execução orçamentária. Então, nosso gabarito de fato vai ser letra D de dado. Agora a gente vai para a próxima questão. Vamos lá. Periodicamente, os entes públicos precisam publicar relatórios para subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária e da gestão fiscal. Além de serem instrumentos de transparência, constituem subsídio para o controle social, como eu falei para vocês. Se um agente da sociedade civil organizada desejar informações sobre o cumprimento de metas fiscais de um dado período, deverá consultar o anexo do relatório resumido de execução orçamentária que versa sobre. Vamos lá, pessoal. Eu estou falando de cumprimento de metas fiscais do período. Se eu estou falando de cumprimento de metas fiscais, eu preciso olhar, por exemplo, verificar questões fiscais que envolvem resultado nominal e resultado primário. Se vocês perceberem, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a gente fala também dos anexos lá da LDO, dentro da LRF, ele vai falar no anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, ele verifica o quê? Os resultados fiscais. E dentro do anexo de metas fiscais, se vocês olharem bem, ele vai falar sobre receitas nominais e receitas primárias, despesas nominais e despesas primárias, ou seja, resultado primário e resultado nominal. Então, se eu falar de metas fiscais, toda vez que eu quero verificar uma meta fiscal, eu tenho que olhar o resultado primário e o resultado nominal, porque esses resultados, eles são evidenciados lá no anexo de metas fiscais da LDO. Então, percebam que se um cidadão quiser ver qualquer tipo de resultado fiscal, ele precisa olhar o resultado primário e o resultado nominal. Então, é isso que tem que ser evidenciado, é isso que nós precisamos construir, verificar dentro do relatório resumido de execução orçamentária. Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra C de casa, apuração do resultado nominal e apuração do resultado primário. Até porque, pessoal, se nós olharmos, por exemplo, o resultado primário ele é um bom indicador para saber se eu tenho um superávit ou se eu tenho um déficit primário. E isso vai ser um bom indicador para eu verificar a sustentabilidade da minha dívida pública. E falar de meta fiscal é falar basicamente de sustentabilidade da dívida pública, falar de superávit, de déficit. Então, isso é tratado justamente no relatório tanto de resultado primário, como também o resultado nominal, tá? Então, isso vai verificar realmente essas metas fiscais. Os demais dizem o seguinte: alienação de ativos e aplicação de recursos, não tem nada a ver. A apuração da receita corrente líquida também não é a resposta da questão. Despesa com juros e refinanciamento da dívida também não, porque o que vai ser mais abrangente para a gente aqui é realmente a apuração do resultado nominal e primário, e restos a pagar também não responde. Então, o que responde realmente? O que é que eu verifico o cumprimento de metas fiscais? Eu tenho uma meta que ela é prevista lá na LDO. E essa meta ela vai ser prevista na LDO para o cumprimento dentro do exercício financeiro. Onde é que eu vou verificar, por exemplo, o cumprimento dessa meta? Então, por exemplo, se vocês olharem o anexo de metas fiscais, lá vai dizer, olha, eu tenho uma meta para o resultado primário e eu tenho uma meta para o resultado nominal. Então, onde eu vou verificar isso, pessoal? Vai ser justamente na execução do orçamento, em que eu vou estar verificando o meu resultado nominal e o meu resultado primário. Então, de cara, nós temos aqui a letra C de casa como resposta. Questão de número 5 diz o seguinte: o relatório de gestão fiscal é um dos instrumentos definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a transparência da gestão fiscal e deve ser emitido ao final de cada quadrimestre, até porque nós estamos tratando de relatório de gestão fiscal. O relatório deve conter um comparativo com os limites estabelecidos na lei dos montantes listados a seguir, à exceção de um. Então, a gente já vai procurar aqui a errada, tá? Relatório de gestão fiscal, nós temos que lembrar que ele trata de assuntos pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele está previsto lá no artigo 55 da LRF. Ele é quadrimestral e ele vai tratar sobre assuntos como concessão de garantias, vai tratar assim, dívida consolidada imobiliária, vai tratar assim, porque é assunto da LRF. Contingências potenciais, eu não falei isso com vocês, então nosso gabarito vai ser letra C de casa. Ele vai tratar sobre operações de crédito, inclusive antecipação de receita, porque é assunto da LRF também.
e vai tratar sobre despesa com pessoal, destacando inativos e pensionistas. Então, tudo isso ele vai tratar dentro do relatório de gestão fiscal. A única coisa que eu não falei para vocês foi a letra C de casa. Questão de número 6 diz o seguinte. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aqui é uma questão de transparência, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, além do relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, as versões simplificadas desses documentos. Vamos lá procurar a certa. Então, aqui nós estamos querendo saber o que são instrumentos de transparência, ou seja, a aplicação do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui fala participação popular e realização de audiências públicas. Pessoal, aqui a transparência vai ser assegurada. Lembra que existe 2 artigos. Existe o artigo 48, que traz os instrumentos de transparência, e existe o artigo 48A, que vai trazer que a transparência vai ser assegurada. E entre as atribuições que a transparência vai ser assegurada, nós temos o que? A participação de audiências públicas, tanto na elaboração do PPA, LDO e LOA, quanto também na discussão e votação do PPA, LDO e LOA. Então, isso a transparência será assegurada. Mas ele quer saber aqui os instrumentos de transparência. Vamos lá. Quais são os instrumentos de transparência? Aqui na letra A não é aplicação do artigo 48, é o 48A, ou seja, a transparência vai ser assegurada mediante a participação popular e realização de audiência pública durante a elaboração dos orçamentos da União. Aí que está falando somente, aqui erra a questão total. Letra B. Participação popular e realização de audiências públicas para a elaboração do plano plurianual, os processos de elaboração do orçamento. Também não responde porque aqui nós temos a transparência sendo assegurada no 48A. Letra C. Liberação pelo conhecimento do público dos planos do orçamento respectivo para ser aprovado. Aqui é liberação ao pleno conhecimento do público. Nós temos que lembrar que são aquelas informações pormenorizadas sobre a execução do orçamento. Então, isso aqui não é a resposta da questão, tá? Essa divulgação dessas informações é que a transparência também vai ser assegurada. Letra D. Adoção de um sistema integrado de administração financeira para a publicidade dos planos. Aquela adoção do sistema integrado de administração financeira também a transparência vai ser assegurada. Então, e aqui ele misturou, né? A adoção do sistema integrado de administração financeira para a publicidade dos planos orçamentários e prestação de contas. Não tem nada a ver. E a nossa resposta é a letra E, ou seja, os instrumentos de transparência são os planos, ou seja, PPA, LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Prestação de Contas e respectivo parecer prévio. Então, nosso gabarito vai ser letra E. 7ª questão. No que tange à política de transparência da gestão fiscal, conforme trata a Lei Complementar 101 de 2000, sabe-se que, entre os instrumentos de transparência para os quais será dada ampla divulgação, estão os planos, orçamentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Prestação de Contas e respectivo parecer prévio, o relatório de gestão fiscal e, aí nós temos que lembrar que no artigo 48 fala também no relatório resumido de execução orçamentária. Então, não existe esse relatório analítico, esse relatório de arrecadação distrital, esses relatórios aqui de revisão da CGU e nem relatório de origem e aplicação de recursos. Instrumento de transparência é PPA, LDO, LOA, prestação de contas do presidente, parecer prévio e o relatório de gestão fiscal e relatório resumido de execução orçamentária. Então, o nosso gabarito vai ser letra A. Questão de número 8. O Poder Executivo da União promoverá a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, conforme o artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso dos municípios, a data limite para o envio das informações de suas contas é... Então, aqui está dizendo já o artigo, vocês têm que ir no artigo 51, no parágrafo 1º, no inciso 1º da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, e lá vai dizer que os municípios deverão enviar para o Poder Executivo, então eles enviam para quem? Para o Poder Executivo Federal,
ou seja, para a União, com cópia, né, também para o Executivo Estadual, até 30 de abril, então o período lá é 30 de abril, nossa resposta é letra C, suas contas para fins de consolidação por esfera de governo. Pessoal, nós temos sempre, todo ano, uma consolidação das contas, que pega ali todos os entes federados, tanto os estados quanto os municípios, e essa consolidação ela precisa ser feita no âmbito federal, ou seja, a LRF fala que o Poder Executivo Federal vai pegar essas contas, vai fazer uma consolidação e cada um dos entes tem um período para encaminhar as suas contas. E no caso do município, o artigo 51, parágrafo 1º, inciso 1º, diz que é até 30 de abril que ele vai encaminhar essas informações para o Poder Executivo da União. Então, nossa resposta vai ser letra C de casa. Questão de número 9. No que tange a previsão, a arrecadação da Receita Pública, de acordo com a Lei Complementar 101, o demonstrativo que acompanhará a previsão de receita incluirá a evolução das receitas. Vamos lá. Aqui nós estamos falando de quê? De previsão de receita. Ou seja, se nós estamos tratando de previsão de receita dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos falando do artigo 12 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá vai falar que a previsão de receita, ou seja, no planejamento do meu projeto de LOA, que é feito pelo Poder Executivo, o que é que eu preciso ter? Nessa previsão de receita dentro do projeto de LOA realizado pelo Poder Executivo, eu preciso verificar normas técnicas e legais, alterações na legislação, principalmente a legislação tributária, porque isso impacta a minha receita lá na Lei Orçamentária Anual, a variação do índice de preço, ou seja, a inflação, porque isso também impacta tanto na minha arrecadação de receita como a execução da despesa também. Eu preciso olhar, e aqui eu estou falando de receita, então a gente vai falar só sobre receita. Eu tenho que falar também, verificar o crescimento econômico, porque quando eu tenho um PIB mais elevado, isso também impacta na minha arrecadação. Então, essas informações são interessantes na hora de verificar a previsão da receita, mas continua esse artigo 12 dizendo o seguinte, olha, precisa verificar tudo isso, a legislação, variação do índice de preço, o crescimento econômico ou qualquer outro tipo de fator relevante. E continua dizendo o seguinte, e serão acompanhadas, aí aqui é onde responde a questão, tá? E serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. Olha aqui. Então, nós temos demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos e projeção para os 2 seguintes àquele que se referirem. Além disso, vai ter que trazer metodologia de cálculo e as premissas utilizadas. Então, quando eu estiver fazendo uma previsão de receita dentro do projeto de LOA, que fica lá no planejamento do PLOA, e isso é feito pelo Poder Executivo, eu tenho que verificar tudo isso. Normas técnicas e legais, ou seja, norma técnica, eu posso olhar o manual técnico do orçamento. Normas legais, nós temos a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos, por exemplo, a Lei 4.320, nós temos também a própria Constituição, enfim, todas as normas legais, elas precisam ser verificadas nesse processo de planejamento da minha receita. Eu preciso verificar alteração, qualquer tipo de alteração na legislação, principalmente a legislação tributária. Se tem, por exemplo, alguma mudança na inflação para o exercício financeiro, porque isso vai impactar a minha arrecadação. O crescimento econômico, porque isso também vai, dependendo de um crescimento maior ou menor, isso vai afetar o meu PIB, tá? Então é uma informação também muito relevante. E além disso, eu preciso ter um demonstrativo da evolução, né? Como se comportou a receita nos últimos 3 anos. E além disso, eu tenho que olhar para esse passado, ou seja, olhar para os últimos 3 anos e ver uma série histórica. E também eu tenho que verificar uma projeção para os 2 seguintes, ou seja, qual a estimativa para os 2 exercícios seguintes, para que eu possa ter ali uma receita, uma previsão de receita muito mais robusta. Bom, com isso a gente responde a questão. Aqui diz o seguinte, no que tange a previsão e arrecadação da receita pública, de acordo com a Lei Complementar 101,
O demonstrativo que acompanhará a previsão de receita incluirá a evolução das receitas. Aí nós temos que ver que a evolução da receita ela é verificada nos últimos, esse demonstrativo vai verificar a evolução nos últimos 3 anos. Então, a nossa resposta vai ser letra A. Ou seja, vai acompanhar o demonstrativo de evolução da receita, verificando uma série histórica nos últimos 3 anos, segundo o artigo 12 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E por fim, para a gente finalizar o nosso simulado, nós temos aqui a questão de número 10, que diz o seguinte: de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de quê, pessoal? Aí nossa resposta é o seguinte, artigo 11 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. O artigo 11 diz o seguinte: constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Já fiz uma aula aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Se vocês quiserem olhar, nós temos ali nas nossas aulas de LRF, eu acho que uma das últimas aulas é falando sobre receita pública. Então, aqui é só para a gente fazer a questão, eu vou falar rapidamente. Então, entre os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, nós temos a instituição, a previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. E quando eu falo tributos, eu estou falando de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, o ente ele vai ser responsável fiscalmente se ele instituir, se ele prever e efetivamente arrecadar o quê? Todos os tributos. Agora, pessoal, se o ente deixar de instituir, deixar de prever e deixar de efetivamente arrecadar impostos, além de ser considerado irresponsável, ou seja, se ele deixou de fazer, se ele deixou de prever e de arrecadar os impostos, além dele ser considerado irresponsável em relação à gestão fiscal, ele também deixa de receber transferências voluntárias, ok? Então, muito importante nós lembrarmos disso também. Então, aqui está dizendo o seguinte: de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de quê, pessoal? De todos os tributos. Aqui é responsabilidade na gestão fiscal, artigo 11 da LRF, no caput mesmo, tá? Então, todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Então, nossa resposta é letra C de casa. A letra A fala o seguinte: incentivo e benefício de natureza tributária não tem nada a ver. Receita de capital oriundas de operação de crédito não tem nada a ver. Receitas correntes do período não incentivo ou benefício que trata da referida lei. Também não tem nada a ver. Então, a nossa resposta é artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, letra C de casa, ok? E com isso a gente finaliza o nosso 8º simulado CNU. Espero que vocês tenham gostado. Aqui realmente, pessoal, é só uma resolução de questões. Eu tentei tratar sobre o tema com vocês. Minha voz está um pouquinho ruim, acho que é falta de água, mas deu certo aqui. E o que acontece? Vocês acompanhem, se vocês estão tendo dificuldade em lei de responsabilidade fiscal, acompanhem a parte de teoria que eu estou tratando, né? Toda semana a gente está liberando aulas de lei de responsabilidade fiscal, então essas aulas elas vão ser tratadas na LRF, alguns assuntos, por exemplo, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, transparência, são assuntos que eu ainda não tratei, que vou tratar, na verdade, eu acho que essa semana mesmo, esse assunto vai ser tratado nessa semana. E acompanhe essas aulas, caso vocês queiram saber alguns detalhes a mais. Não, os detalhes foram todos falados aqui no simulado também. Mas se vocês quiserem atender uma contextualização maior que eu faço sobre a lei, essas aulas elas vão ser bem interessantes para vocês, tá bom? No mais é isso, a gente tratou realmente de todos os pontos que caem na prova de vocês sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem repetir esse simulado, repitam. Esse assunto realmente ele é meio denso, é meio complicado, mas eu tratei de todos os detalhes realmente que as bancas cobram, tá? Se vocês repetirem esse simulado aqui, vocês com certeza vão acertar questões sobre esse assunto. No mais é isso, agradeço a todos vocês pela participação e aguardo vocês aí num próximo simulado, num próximo curso, enfim. Acompanhe aqui o YouTube que vocês têm muita coisa legal para verificar, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!